pessoal, bem-vindos a mais uma aula de elementos de máquinas. Vamos dar continuidade então às nossas aulas sobre transmissão por engrenagens, né? Então hoje nós vamos falar sobre configurações construtivas desse sistema de transmissão por engrenagens, né? Então, como a gente viu anteriormente, né, no sistema de transmissão por engrenagens ele funciona através do encaixe dos dentes, né, no par de engrenagens, né? Isso tem uma grande vantagem, né, que ele evita o escorregamento entre os elementos, né? Então, com esse sistema de engrenagens, eu consigo então aumentar, né, a potência de transmissão, né, e aumenta a eficiência também da transmissão, porque eu não vou ter escorregamento entre esses elementos, né? Algumas características gerais então desse sistema de transmissão por engrenagens, né? Primeiro, eu tenho, graças a esse engrenamento perfeito entre os dentes, uma razão de velocidade angular constante, né? Ela não varia com o tempo, né? Porque eu não tenho escorregamento. Trabalham com alta e baixa rotação, né? Então tem uma grande flexibilidade com relação à rotação. Ele tem uma grande capacidade de transmissão de torque, né, e potência. Eu posso ter arranjos com eixos tanto paralelos, como nessa figura aqui, né, como eixos concorrentes, né, em que eles vão se encontrar aqui num ponto, né, no espaço, né, ou reversos, né, em que os eixos eles estão completamente em direções diferentes aqui, né. Como eu disse para vocês, esse sistema de transmissão por engrenagens não apresenta escorregamento, né? Então ele tem uma boa precisão na transmissão do movimento. Ele tem uma grande resistência a sobrecargas, né? Tamanhos podem ser bem variados, desde engrenagens pequenas até relativamente grandes, né? Tem uma boa confiabilidade, né? A durabilidade também, né? Então requer aí uma pequena manutenção, né? E com alto rendimento aí até da faixa de 99% em alguns tipos de arranjos aqui, exceto, né, para os sistemas parafuso e coroa sem fim, que a gente vai ver que tem um rendimento um pouco mais baixo. Em contraposição, né, tem algumas desvantagens, né? As engrenagens, a fabricação deles é mais trabalhosa, então o custo das engrenagens é mais elevado do que, por exemplo, polias, né? Outro inconveniente é o significativo nível de ruído, né, em algumas configurações, né, principalmente de dentes retos. A gente vai ver isso mais em detalhe para frente, né? Então isso pode ser um problema, né, que dificulta e limita a velocidade de rotação em alguns tipos de transmissão por engrenagens. Outro inconveniente é que não absorvem choques e vibrações, né? Então isso é um inconveniente bastante significativo, né? Algumas configurações, né, como eu comentei com vocês, né, o arranjo parafuso coroa sem fim, ele tem uma eficiência relativamente baixa, a gente vai ver mais em detalhe, né? E ele pode ter o seu desempenho, né, afetado por umidade, poeira, diferentemente de correia, né, que não tem esse problema, né? Normalmente requer lubrificação, então eu preciso ter nas transmissões por engrenagem um sistema de lubrificação, né, específico para minimizar os desgastes dos dentes, tá? Nessa aula, né, eu vou querer mostrar para vocês alguns tipos, né, diferentes de configurações. Então, antes de mais nada, mostrar para vocês alguns critérios, né? Então, tem vários critérios aí de classificação das engrenagens, né? Uma bem usual é essa daqui, né? Eu posso classificar as engrenagens pela disposição dos seus eixos, a gente viu que pode ser bem variado, né? Vamos falar sobre isso, né? Quanto à forma do dente, então vocês percebam, aqui nessas figuras é o mesmo tipo de dente, né? Mas a gente vai ver que existem formas diferentes de dentes. E quanto à posição relativa dos centros de rotação. Vamos ver cada um deles do que significa, né? Então, essa classificação quanto à disposição dos eixos, a gente pode perceber o seguinte, né? Existem alguns tipos de engrenagens, como as engrenagens cilíndricas, que elas funcionam com eixos de rotações paralelos, né? Como mostrado nessa figura aqui, né? Tanto o eixo de entrada ou saída, independente de qual dos dois que sejam, eles são eixos paralelos, né? As engrenagens cilíndricas eu posso também ter rotação com eixos reversos,
como está mostrado aqui, né? Quer dizer, o eixo, um eixo, por exemplo, o eixo motor está numa direção, né? E o eixo de saída da coroa está em outra direção. Então, isso são eixos reversos que não se cruzam no espaço, né? As engrenagens cilíndricas eu consigo também fazer esse tipo de arranjo. E as engrenagens cônicas, tradicionalmente, são eixos concorrentes, né? Então, esse eixo motor, por exemplo, ele está numa direção, no plano, e a coroa está no outro eixo que vai encontrar o eixo do pinhão aqui, ó. Esses são eixos concorrentes. Um outro jeito de classificar é com relação à forma do dente, né? Então, eu tenho engrenagens com dentes retos, como mostrado nessa figura aqui, né? Engrenagens com dentes helicoidais, como está mostrado aqui, né, que eles têm um ângulo com relação ao eixo longitudinal, né, e eu tenho engrenagens espirais, como mostradas nessa aqui, né, elas têm uma pequena curva aqui, né. Outra forma de classificação é com relação aos centros instantâneos de rotação. Então elas podem ser engrenagens exteriores, que são as mais comuns, né? Ou engrenagens interiores, né? As conhecidas engrenagens planetárias, né? Em que eu tenho eixos, eles vão girar, né? Com centros de rotação diferentes, dependendo do instante aqui, né? Eu posso combinar essas duas características que a gente falou anteriormente, né? Por exemplo, engrenagens cilíndricas, elas podem ter dentes diferentes, né? Aqui eu tenho então fotografias, né, de engrenagens cilíndricas, né, porque elas têm a forma externa de um cilindro, né, mas que tem dentes diferentes. Aqui tem dentes retos, essa aqui é engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, engrenagem cilíndrica em dupla hélice, que é chamada, né? Então tem vários tipos de rosca que eu posso ter diferentes para a mesma classificação. Então vamos discriminar para vocês, né, cada um dos tipos e falando as principais características então dos principais tipos de engrenagens. Tá? Primeiramente, a engrenagem cilíndrica de dentes retos. Essa é a mais comum, né? Ela normalmente funciona com eixos paralelos, tá? Projeto, a fabricação, a montagem, né, a manutenção desse tipo de engrenagem, ele é bastante simples, então acaba tornando essa engrenagem a mais barata dentre todas aí, né? E o funcionamento muito tranquilo, muito normal ali, né? Eu tenho grandes relações de transmissão, né, da ordem aí de 8:1, não é o maior, existem relações de engrenagem, tipos de configurações que tem uma relação de transmissão muito maior do que isso, né? Tá? Tem um elevado rendimento, né, da ordem de 99%, tá? Mas ele tem um inconveniente, né? Essas engrenagens cilíndricas de dentes retos, elas são bastante ruidosas, né, quando elas estão operando em velocidades elevadas, né? Então ela não é, né, a solução mais recomendada quando a gente precisa de altas rotações, tá? Um aspecto positivo é o menor custo, né? Como ela é mais simples de se fabricar, né, e projetar, então ela tem um custo relativamente mais barato com relação aos outros tipos de engrenagem. Um outro tipo então de engrenagem é a engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, né? Elas apresentam um funcionamento mais suave, né, e bem menos ruidoso em comparação com a de dentes retos, né? Isso acontece porque o engrenamento ele é mais suave, eu tenho mais de um dente, né, engrenado a cada instante, né? Então é um engrenamento mais gradual, então os choques são menores e acaba tendo um nível de ruído menor do que a engrenagem de dentes retos, né? Os dentes eles estão dispostos, né, como mostra essa figura aqui, né, transversalmente em relação ao eixo da engrenagem, né, em forma de hélice. Pode variar o ângulo, né, de 10 aí a 45 graus. Né. Além de mais silenciosas, né, essas engrenagens de dentes helicoidais, elas têm uma outra grande vantagem, elas podem transmitir mais potência, né? E aí, melhor do que decorar é entender a lógica da coisa, por que isso acontece, né? Então, os dentes da engrenagem eles estão sujeitos a tensões aí de compressão e de cisalhamento, né? Vocês lembram da expressão da tensão, né? Tensão é força sobre área,
né? Então vocês percebem que como o dente está transversal, eu tenho uma área maior de contato entre os dentes, né? E quanto maior a área, menor a tensão, né, que os dentes vão estar sendo solicitados, né? Então se eu tiver o mesmo material, né, eu posso submeter então a engrenagem, né, de mesmo material a tensões maiores, né? Por isso que eu consigo transmitir mais potência, né? E a questão da velocidade é exatamente por causa desse engrenamento, né, mais suave entre as engrenagens. Então ela tem menos ruído, né, permitindo com que aumente a velocidade. Também tem elevado rendimento, né, da ordem de 95% a 99%. Elas são adequadas para transmissão em eixos paralelos, né, como mostrado nessa figura aqui, né, e também eixos em ângulo, né, que eu posso variar. Então essa configuração dos dentes eu consigo, como mostra essa figura aqui, né, eu posso fazer variar, né, o arranjo de ângulos entre os eixos. Quanto aos inconvenientes, né, na engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, eu tenho o aparecimento aí de cargas axiais, né, em função do ângulo, né, entre os dentes, né, acaba provocando então esforços no sentido axial, né, aqui no comprimento do eixo, né? E esses esforços axiais eles têm que ser compensados então nos mancais, né, que têm que ser adequados a suportar esforços axiais. Em função também da geometria dos dentes, eu tenho momentos fletores, né, que também devem ser suportados aí pelos mancais. Então eu tenho um gasto um pouco maior com os mancais, que precisam ser adequados para resistir a esses esforços axiais e momentos fletores. Além disso, né, elas acabam se desgastando mais, né, e são mais caras. É mais difícil, né, eu fazer a fabricação de uma engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais do que uma engrenagem de dentes retos aí, né? E normalmente precisam de lubrificação. Então no sistema de engrenamento eu vou precisar ter um sistema de lubrificação também para o sistema de transmissão, né? Existe um outro tipo de engrenagem cilíndrica que é chamada de dupla hélice, né, ou também conhecido como espinha de peixe, né? Ela tem esse formato, né, em função dos ângulos diferentes aqui de um lado e de outro dessa engrenagem, né, eu tenho uma autocompensação dessa força axial na própria engrenagem. Então com isso aqui eu não preciso me preocupar então em ter mancais especiais aqui para suportar essa carga, né? Em compensação, né, ela é mais difícil de se fabricar, né? Então ela acaba sendo mais cara e por isso mesmo ela não é uma solução muito utilizada na prática aí. Tá bom, pessoal? Bom, no próximo vídeo, então, nós vamos continuar falando sobre as configurações, falando sobre as engrenagens cônicas e cremalheiras aí, tá bom? Até o próximo vídeo.